Olá, leitoras e leitores mochileiros! Vocês já entraram em um bosque? Hoje, convido vocês a caminhar pelo bosque da literatura infantil e conhecer a Clareira da Gênese. Vamos lá? A Clareira da Gênese possui 3 árvores, nas quais podemos encontrar personagens e histórias de 4 grandes escritores da literatura infantil ocidental: Charles Perrault, os irmãos Grimm e Hans Christian Andersen. No Castanheiro, encontramos um pouco da história de Charles Perrault. Entre os anos de 1643 e 1725, a França vivia ao reinado de Luís XIV, também conhecido como o Rei Sol. No ano de 1628, em Paris, nascia o escritor Charles Perrault, que viveria até o ano de 1703, também em Paris. Perrault foi um homem que se dedicou à política e à literatura, tendo registrado seu nome na história devido à publicação da coletânea Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidades, posteriormente batizada de Contos da Mamãe Gansa. Fazem parte da coletânea os textos Chapeuzinho Vermelho, Cinderela ou Sapatinho de Cristal, Barba Azul, O Pequeno Polegar, A Bela Adormecida no Bosque, Mestre Gato ou O Gato de Botas, As Fadas e Riquet do Topete. A base para esses contos são as narrativas que circulavam oralmente ou em folhetos de cordel durante o Antigo Regime. Charles Perrault adaptou os contos conforme a moral e os bons costumes franceses no século XVII. No Abeto Vermelho da Alemanha, a segunda árvore a ser plantada na clareira, vocês encontrarão as histórias e as histórias das histórias de 2 folcloristas, Jacob e Wilhelm Grimm. Os irmãos Grimm nasceram na Alemanha, Wilhelm em 1785 e Jacob em 1786, quando ainda não existia o Império Alemão unificado e a Alemanha vivia dias conturbados em decorrência das guerras napoleônicas. Mas foi somente entre os anos de 1812 e 1815, no período de declínio e queda de Napoleão Bonaparte, que os irmãos Grimm publicaram 2 volumes da coletânea de contos populares intitulada Contos de Fadas para Crianças e Adultos, obra que escreveu os seus nomes na história da literatura infantil. Por último, no Salgueiro Chorão, vocês passearão pela história e histórias daquele que é considerado como o pai da literatura infantil, Hans Christian Andersen. O escritor dinamarquês nasceu no ano de 1805, na cidade de Odense. Andersen era um menino dotado de uma grande altura, traços delicados, voz muito fina e vinha de uma família muito pobre. Sua mãe era lavadeira e seu pai sapateiro. Do seu pai, o menino ganhou um teatrinho de marionetes, no qual ele representava trechos das histórias maravilhosas que conhecia. Quando perdeu seu pai, ainda na adolescência, foi obrigado a trabalhar. Antes de tentar a carreira artística, ele foi aprendiz de alfaiate e operário em uma fábrica de chumbo. Ao decidir seguir a carreira artística, o rapaz de Odense mudou-se para Copenhague, capital da Dinamarca. Na capital, o jovem obteve êxito em seu trabalho artístico e ainda conseguiu um mentor, Jonas Collin, responsável pelo financiamento dos seus estudos. Entre os anos de 1835 e 1872, o autor se dedicou à escrita literária, publicando cerca de 168 contos. O escritor dinamarquês foi o primeiro a ir além da compilação e adaptação dos contos de fadas provenientes da tradição oral. Andersen criou muitos de seus contos, considerados hoje como contos modernos, e imprimiu neles características marcantes, a citar a melancolia, imagens da desigualdade social do seu tempo, além dos valores cristãos. Entre as obras de Andersen merecem ser destacadas A Pequena Vendedora de Fósforos, A Roupa Nova do Imperador, A Pequena Sereia, O Rouxinol e o Imperador, O Soldadinho de Chumbo, A Pastora e o Limpador de Chaminés, A Rainha da Neve e O Patinho Feio. Mas nem só de contos de fadas vive a literatura infantil. Ao longo do tempo, obras dos escritores se consagraram como clássicos do gênero. Que tal conversarmos um pouco sobre os clássicos na literatura infantil? Basta seguirmos a Trilha das Pedras Brancas. Italo Calvino, em seu livro Por que Ler os Clássicos, nos conta que os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. Entre os clássicos da literatura infantil ocidental, podemos citar
O Mágico de Oz, Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, As Crônicas de Nárnia e O Pequeno Príncipe. Quando uma criança confessa não querer crescer e lhe respondemos que ela não é Peter Pan, quando falamos que vamos entrar no guarda-roupa e fugir para Nárnia, ou quando a pessoa se envolve em uma situação louca e a chamamos de Alice, estamos criando uma relação intertextual com obras clássicas, obras que fazem parte do inconsciente coletivo. Possivelmente por isso, Calvino também afirma que toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. Considerando que as obras fazem parte do inconsciente coletivo, em alguma medida, todos nós já as lemos antes mesmo de entrarmos em contato com o texto verbal escrito. Uma coisa, porém, ainda se destaca. Quando as obras se tratam de livros que recebem o termo atrelado infantil, existem outras implicações. A primeira, clássicos da literatura infantil, que seguem povoando o inconsciente coletivo das pessoas, contribuem para a defesa de uma literatura sem idade. E o segundo, dialogando com Ana Maria Machado, é preciso dizer que entrar em contato com o patrimônio cultural da humanidade através da leitura desses livros é uma forma de apropriação de uma herança construída e acumulada pelas gerações que nos precederam. No caso do patrimônio cultural que a priori foi destinado à infância, significa ainda entrar em contato com diferentes representações e compreensões da infância que foram escritas na história através da literatura. Após essas breves palavras acerca dos clássicos, talvez vocês estejam se perguntando sobre os clássicos da literatura infantil brasileira. Primeiramente, é preciso saber que, na literatura infantil brasileira, surgiu, entre a segunda e a terceira década do século XX, um escritor que não houvesse escrito na América Latina, lugar cuja produção literária é pouco valorizada, com certeza figuraria entre os clássicos da literatura infantil ocidental. Nascido em Taubaté e bacharel em Direito, esse escritor desempenhou muitas funções antes de se dedicar à literatura infantil. Foi fazendeiro, lutou pelo petróleo brasileiro, trabalhou como editor e também escreveu livros destinados ao público adulto. A obra infantil desse autor povoou o imaginário de crianças há muitas décadas e ele chegou a inspirar a geração de escritores que revolucionaram a literatura infantil brasileira. Seus personagens infantis são curiosos, inventivos e questionadores, como as crianças costumam ser quando possuem liberdade para se expressar. Seus personagens adultos são sábios, curiosos, bons ouvintes e também não resistem a uma boa aventura. O espaço onde as narrativas se desenvolvem fica na fronteira entre o real e o maravilhoso, um lugar onde muitas crianças e adultos gostariam de morar. E agora, vocês já sabem de qual autor estamos falando? Na próxima unidade, descobriremos mais sobre a produção literária desse autor e sobre a literatura infantil produzida em terras brasileiras. Até breve!